Não vai dar problema, não, né? Porque eu achei que os dois microfones ligados iam dar problema. Um aqui e um no outro. Eu perguntei. Vocês colocam no chat para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Beleza. Beleza, beleza. Agora que os problemas técnicos foram resolvidos, vamos começar. Gente, bom dia. Eu sou a Mariana, eu sou pós-doc aqui do laboratório, eu sou supervisionada pela professora Suzana, chegou bem na hora. Bia, você colocou para gravar? Bia colocou, né? Só checando. Bom dia. E a gente vai fazer essa primeira rodada de seminários que a Bia carinhosamente apelidou de Fitofar Descomplica, para a gente tratar de algumas análises de dados e alguns softwares que a gente tem usado no laboratório para tornar tudo de conhecimento comum, né? De antemão, eu queria agradecer muito ao pessoal que está acompanhando a gente pelo link, né? Os ICs do laboratório, principalmente, acho que isso pode ser bastante útil para o pessoal que está entrando agora, né? Bom, então o tema desse nosso primeiro seminário a gente vai falar sobre o Zotero, que é um organizador de referências, né? Então, como ele pode ajudar como uma ferramenta não só de citação de artigos, mas também como uma ferramenta de organização mesmo de referência, de leitura. Então, essa apresentação está dividida em alguns pedacinhos. Eu espero que a gente tenha tempo para fazer uma mini prática no final. Mas eu queria aproveitar e começar. Passou aí? Não, não passou para mim também. Agora foi. Entendendo um pouco como está a organização de referências para vocês, assim, principalmente para a galera que está aqui, que eu sei que tem artigo em andamento, ou os artigos mais recentes do laboratório, Simone, Brendo e Jesna não vale, porque quem fez fui eu usando Zotero. E aí, então eu queria saber um pouco, e as pessoas que estão vendo, assistindo a gente pelo link podem ficar à vontade também para falar. Como é que está a organização de referências de vocês atualmente? Como é que vocês organizam os artigos de vocês atualmente? Tanto em termos de leitura, quanto em termos de composição de bibliografia para artigo mesmo. Você usa Zotero? Abalou, amiga. Como é que você fez isso hoje? Vai. Na mão, um por um? Babado. Não, é porque assim, quem não usa organizador de referência não tem opção, faz manual. Eu, pessoalmente, uso organizadores de referências desde o mestrado. O meu TCC e o primeiro artigo que eu tenho, que é um artigo também do meu primeiro artigo de primeira autoria, que é um artigo que veio do meu TCC, é um artigo em que eu fiz as referências todas na mão. E, obviamente, ele voltou com correção de referência, porque sempre passa alguma coisa. Quando a referência numerada é pior ainda. Então, assim, automatizar esse processo economiza muito tempo, minimiza os erros e organiza, né, as coisas e não faz a gente ter retrabalho, principalmente quando o artigo vai e volta. Então, tomando alguns cuidados é uma coisa que você faz em poucos cliques, né? Assim, tendo a biblioteca organizada, é uma coisa que você faz em pouquíssimos cliques, né? Então, a gente vai falar sobre isso hoje e eu espero que a gente consiga sair daqui, pelo menos, organizando. Ai, deixa eu ver aqui. Eu fiz uma pasta de favoritos no Google e vou favoritando. Eu aprendi a usar o Zotero mesmo, porque eu li errado o limite de palavras da SIAC e acabei precisando ler muito artigo. Faço pelo Drive, pelo Sheets. Tem muita gente que usa planilha também. Eu passei o tempo usando planilha e a... isso é muito interessante porque a interface do Zotero, ela lembra um pouco uma planilha. Então foi muito familiar. E, assim, e aí eu já vou me adiantar um pouco, porque eu usei o Mendeley durante muito tempo. Eu não comecei a usar o Zotero, eu usei o Mendeley durante muito tempo. Pessoalmente, eu acho a interface do Zotero uma interface mais amigável. Porque eu usei um tempo planilha e a interface do Zotero me remetia a isso. Quando eu comecei a usar o Mendeley, eu tive algumas dificuldades. Eu consegui usar, mas eu tive algumas dificuldades. O que eu quero dizer com isso é que isso é completamente pessoal. Então, assim, eu acho que é interessante. Eu vou mostrar para vocês uma listinha dos organizadores de referências mais conhecidos que a gente tem disponível. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada e não ter, assim, essa apresentação. Eu não estou tentando convencer vocês a usar o Zotero, com certeza. Eu estou tentando convencer vocês a usar um organizador de referência, seja ele qual for. Tem muita gente que usa o EndNote, tem muitas instituições que pagam o EndNote. Ele é um organizador de referência muito bom, ele tem
Você consegue fazer a inserção de modelos de citação de maneira muito simples. Então, assim, vale muito a pena usar um organizador de referência. É claramente uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu artigo. E mais do que isso, que é o que eu acho que é o principal que eu quero mostrar hoje para vocês, pela sua leitura também, pela sua organização de leitura. Tem muitas ferramentas que a gente pode usar para não ficar perdido na literatura, para conseguir fazer anotações nos artigos, coisas que a gente faz em pastas perdidas no computador, assim, às vezes. Vamos lá. Bom, então a gente já falou um pouco sobre isso, né? Por que que a gente utiliza então o organizador de referência? Esses organizadores de referências, eles são ferramentas que não só citam e formatam automaticamente as nossas citações, as nossas fontes, mas eles também armazenam os artigos, eles classificam os artigos, permitem que a gente faça buscas muito específicas e, além disso, a gente pode citar automaticamente e organizar as nossas bibliografias, né? Então, essa organização ela é feita de maneira centralizada. Então, assim, ele centraliza todos os seus artigos e todos os dados numa biblioteca. E aí, com isso, você consegue deixar tudo muito mais organizado. Você consegue organizar por projeto, por tema, por fase da pesquisa, por capítulo de documento. Né? Assim, a organização é muito pessoal. E eu acho que isso também, essa liberdade é o que contribui para que seja uma ferramenta ótima, né? Além disso, você busca muito rapidamente qualquer autor ou ano de publicações, título e palavra-chave. Assim, a busca ela é muito flexível. E você pode inserir as citações automaticamente nos seus editores de texto, evitando erros, que é a parte principal, e economizando tempo. Então, essa listinha que eu comentei com vocês é uma lista de. São as opções mais conhecidas de organizadores de referências que a gente tem. Essa não é uma lista de prioridades, tá? A ordem é arbitrária. Então, tem o Zotero, que é a plataforma que eu uso e que a gente vai falar um pouco mais hoje. O Mendeley, que também é uma plataforma gratuita, assim como o Zotero é. O EndNote, acho que esses três eles são os mais conhecidos. E esses outros dois, o Jabret e o HalfWorks, eles são mais não estou dizendo limitados de recursos, mas eles são mais limitados de uso. Primeiro, porque o HalfWorks é pago, e o Jabref, ele tem umas limitações de editores de texto. Assim, isso é mais para aquele pessoal que programa para construir os textos, né? Diferente do que a gente usa no Word, no Google Docs, por exemplo. Mas o Zotero funciona muito bem, o Mendeley funciona muito bem. Todos eles funcionam muito bem para o que a gente quer, que é fazer citações automatizadas nas nossas referências. Né? Deixei os sites aqui, esse material eu vou passar para vocês depois para que vocês deem uma olhada, principalmente nos sites. Eles são muito fáceis de baixar, então acho que vale a pena, de novo, reforçando, acho que vale a pena dar uma olhada nos outros e entender como as interfaces funcionam. Mais para frente, não sei se vocês acharem que vale a pena, a gente pode fazer uma aula sobre o Mendeley. Eu tenho algumas aulas sobre o Mendeley guardadas também de um curso que eu fiz e eu posso disponibilizar para vocês. Assim, acho que ajuda também a entender qual é o software mais confortável de usar. Então a gente vai falar do Zotero. Por que que eu pessoalmente escolhi o Zotero para falar para vocês hoje, né? O Zotero é uma plataforma gratuita, assim como outros, né? Mas o que chama muita atenção no Zotero é a fácil utilização. Recentemente ele passou por uma atualização e a interface ficou muito melhor. Bia que usa aqui sabe. Antes a interface era um pouco mais escondida, agora as coisas estão todas ali na primeira tela, é muito fácil de achar tudo. E ele é uma ferramenta de código aberto, que significa que você pode contribuir com o Zotero, contanto que você saiba a linguagem de programação. E isso é muito legal, principalmente para fazer a inclusão e a atualização dos estilos de citação. Eu, pessoalmente, nunca passei pela situação de estar escrevendo um artigo e não ter, na biblioteca do Zotero, o estilo de citação que eu precisava. Nunca passei por isso. Mas, caso aconteça, é possível fazer a inserção desse estilo de citação lá também, né? Ele funciona muito bem em português. Eu usei o Mendeley em inglês, eu não sei como é o funcionamento dele em português, mas o Zotero funciona super bem em português. Então, assim, é muito fácil de instalar. Ele tem uma integração muito legal com os editores de texto. Então, quando você baixa o Zotero, automaticamente, se você usa o Microsoft Office, automaticamente ele já instala o plugin no Microsoft Office, você já consegue usar. E ele também tem uma interação legal com os navegadores. Então, por exemplo, você pode fazer a adição da sua referência diretamente da página dela num site, no PubMed, por exemplo. Contanto que essa extensão esteja baixada no seu navegador. Mas também é super fácil de baixar e é gratuito. Né? Então, mais uma vez, puxando a sardinha para o lado do Zotero, as referências elas são incluídas direto do navegador e também manualmente.
ele vai inserir as citações. Nossa, não tá esperando. Perdão. Ele insere as citações e as bibliografias de maneira automática. São poucos cliques assim que a gente faz para poder atualizar, né, tanto as listas quanto as citações, em diversos estilos, e assim, é uma gama muito grande de estilos, então isso deixa tudo bem flexível também. Você pode organizar por pasta, por subpasta, você pode taguear os seus artigos, e aí na busca você pode usar as tags. Por exemplo, estou fazendo um levantamento bibliográfico sobre flavonoides. E aí eu tenho vários artigos na biblioteca e nem todos eles falam de flavonoides. Se eu taguear todos os meus artigos de flavonoides com a palavra flavonoides, eu posso usar essa tag depois para fazer uma busca direcionada só para os artigos que eu quero. Ele tem uma ferramenta que eu acho muito legal, que eu não lembro se o Mendeley tem, porque eu nunca cheguei a usar, que é permitir você trabalhar em grupos. Então, assim, eu posso fazer uma biblioteca junto com a Paty e a Jéssica e a gente trabalhar, por exemplo, num artigo, e aí todo mundo tem acesso àquela biblioteca, então todo mundo consegue fazer a inserção de referência, todo mundo consegue fazer a inserção de citações junto numa biblioteca colaborativa na nuvem, e ele tem a possibilidade de sincronizar com a nuvem. A sincronização com a nuvem, ela é gratuita até certo ponto. Ela é gratuita até certo ponto, né? Ela tem um limite. É igual o Google, igual o Google Storage. Então, assim, você tem um limite gratuito e depois disso, obviamente, você tem que pagar por ele, né? Mas assim, quando você usa o seu computador, o que você atualiza ali em relação a PDF, a construção de biblioteca, vai ficar no seu computador. A única coisa que acontece é que você, quando chegar no seu limite de armazenamento, você não vai conseguir acessar num outro computador, né? Você pode conseguir acessar a sua biblioteca inteira, mas não, por exemplo, os arquivos baixados daquela biblioteca. Isso é uma coisa legal também, Mendeley também faz, a maioria dos editores de referência faz. Quando existe a possibilidade de baixar o PDF automaticamente, quando você insere a citação, ele baixa. Então você fica com esse PDF armazenado lá no organizador de referência. Então, mais do que, de novo, mais do que citar num artigo as referências de maneira automatizada, o organizador de referência é uma ferramenta incrível para você organizar a leitura. Porque o PDF está ali salvo, você consegue fazer as anotações no artigo, você consegue se organizar em que seja uma pasta de lidos e não lidos, né? Mas ele vai te organizar muito mais do que uma pasta enorme lá no seu computador, cheia de artigo dentro, que você tem que saber se bota o título, se bota a data, se bota o autor, se bota por assunto, fica com milhões de pastas, né? E, além disso, ele suporta vários estilos de citações que já estão lá numa base de dados pré-determinada. E aí, eu não sei se vocês estão com computadores, se vocês querem acompanhar, o pessoal que está acompanhando pelo link também, se já tiver o Zotero baixado e quiser ir mexendo conforme a gente vai falando, e aí se surgir alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem, ou podem, o pessoal que está aqui, vocês podem falar também. E a gente faz também uma demonstração, eu quero mostrar o software para vocês aqui no meu computador, como ele está organizado, e a gente pode fazer uns minutinhos de prática depois para vocês tentarem ver se vocês vão ficar com alguma dúvida. Mas, de qualquer forma, né, vocês podem me interromper quando precisarem. Né, então, a gente vai começar a falar um pouco da utilização. É um seminário bem prático, assim, né? A gente vai aprender desde o comecinho. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar. Então, vocês precisam baixar o Zotero. Ele está disponível para Windows, está disponível para Mac, está disponível para Linux também. Então, é só acessar esse site, né? Você colocar lá no Google Zotero Download, vai abrir esse site. É só baixar e baixar de acordo com o sistema operacional que você usa, é bem simples. Além disso, eu indico muito que vocês baixem essa extensão, que é o Zotero Connector, que é justamente a extensão que vai permitir com que você salve as referências direto do navegador. Às vezes você está lendo um artigo, e aí está lá aquele artigo lá no PubMed, e aí você quer salvar ele de maneira mais rápida. Você tem várias maneiras de salvar uma referência e alimentar o Zotero. E uma delas é justamente fazer eu tenho a extensão, mas não sei usar. Bia, eu vou mostrar depois uma página da internet com a extensão, e aí você tira as dúvidas que você tiver, mas é muito simples, porque a gente precisa ativar a extensão, então talvez possa ser isso. Não, não tem só para o Chrome, tem para o Microsoft Edge também e tem para o Firefox. Então é só você baixar, Henrique, de acordo com o navegador que você usa. Você escolhe o navegador e baixa essa extensão. Então, assim, ela não é essencial para o Zotero funcionar, mas para uma das funcionalidades dele, que é baixar as referências direto do site, eu acho muito interessante ter.
Outra coisa que não é essencial, mas que eu também acho que vale a pena, é você criar uma conta no site do Zotero, né? É só acessar o site que está aqui embaixo de novo. Todos esses links eu vou deixar no material de slide. Então, essa conta não é obrigatória. Você pode usar o Zotero sem estar logado, mas criar uma conta é muito útil quando você faz trabalhos colaborativos. Faltou um S ali no grupos colaborativos agora que eu vi, né? Mas assim, para sincronizar os dados, eu tenho muitos dados, eu tenho um computador que a gente usa lá no LabGenest, eu tenho o Zotero nele e eu estou logada nos dois. Então, eu consigo observar, eu consigo fazer todo o trabalho que eu faço com o Zotero em casa, lá no computador do LabGenest, porque eu estou logada. Então, assim, te permite sincronizar os dados e te permite trabalhar em grupo. O que, quando você está fazendo um artigo a muitas mãos, por exemplo, é muito útil. O nosso artigo, do que a professora Suzana chama do artigo de Trem da Alegria, tem exatamente 300 referências. Exatamente 300 referências. E aí, se esse artigo foi o artigo que me deu uma surra, assim, literalmente, em termos de referência, porque deu muito trabalho. Mas a gente poderia ter feito, por exemplo, um grupo colaborativo onde mais de uma pessoa teria acesso a essa biblioteca e a gente poderia fazer a inserção das referências em conjunto. Cada pessoa acessando do seu computador e da sua conta Zotero, mas aquela biblioteca estaria disponível para todo mundo. Então, essa também é um ponto interessante de criar a conta, mas, de novo, ela não é essencial. Você pode usar o Zotero sem fazer a criação de conta. E aí, né, lá no site é só você clicar em registrar, super tranquilo, a interface do site também é bem tranquila. E agora eu trouxe esse print já falando, né, assim, então já fizemos o primeiro passo, que é baixar o Zotero e suas devidas conexões, suas devidas extensões. Já fizemos uma conta no Zotero e agora a gente vai abrir o software lá no desktop. Ele apareceu no desktop, clicou 2 vezes, quando você abrir, ele vai ter essa tela. Então, não essa tela exatamente, né? Porque o meu Zotero já está lotado. O que está aberto, inclusive, é a minha pasta que eu fiz para o artigo nosso artigo de revisão, né? Então, a interface inicial do Zotero ela tem essas 3 áreas principais. A primeira delas, que está aqui à esquerda, é a área das coleções. Então, aqui vão ficar todas as coleções que você criar. Ah, eu tenho uma coleção para minha tese, eu tenho uma coleção para o meu artigo de flavonoides, eu tenho uma coleção para o meu projeto de pós-doc. Cada coleção separada vai estar aqui nessa área das coleções do lado esquerdo. Na área central, a gente tem a lista dos itens. Quando você clica numa biblioteca, ou se você clicar na sua biblioteca, quando você clica na biblioteca inteira, ou quando você clica numa coleção, ele vai mostrar a lista de itens que está dentro daquela pasta. E aí essa lista está aqui. E aí aqui você consegue ver o título, o autor e o anexo. Essa é a maneira como eu organizei. Isso daqui também você pode mudar. Você pode colocar por ano, título e depois o autor. Pode esconder os anexos. É só clicar com o lado direito do mouse aqui nessa barra principal, onde ele mostra as colunas. E aí vai ter um monte de coisinha na lista para você ticar. Aí é só ticar e ele vai incluir essa coluna lá. E aí, isso aqui reforça o que a gente estava falando antes, de que é tudo você pode personalizar muita coisa, né? Então, para quem estava acostumado a usar planilha, você pode deixar isso aqui com a carinha da sua planilha para ser um pouco mais palatável, né? É possível também aqui nessa lista de links abrir os anexos. Vocês estão vendo que tem vários ícones de PDF aqui. Para cada ícone desse de PDF é o documento daquele artigo que está dentro da minha biblioteca do Zotero. Então, se eu clicar 2 vezes, ele vai abrir esse documento numa outra aba. Tá vendo que tem esse artigo review aqui em cima? Essa é a aba que eu estou aberta. Se eu clicar 2 vezes no ícone do PDF, ele vai abrir uma outra aba dessa aqui para mim, com o PDF, com o arquivo desse artigo em questão. E a última área é essa área aqui à direita, que são os detalhes da referência. Eu selecionei essa primeira aqui, quando você seleciona, aparece todos os detalhes daquela referência. O ano, o tipo, se é um artigo, se é um capítulo de livro, os autores, o título o nome da revista, a abreviação da revista, número de páginas, DOI, tudo está aqui. Resumo, o próprio PDF também aparece lá embaixo de novo, se você quiser. Então, aqui nesse detalhe das referências, são os detalhes mesmos, todas as informações que existem acerca dessa referência aqui na sua biblioteca. Né? E aí eu já acabei falando disso tudo aqui para vocês
sem passar os slides, né? Mas então, aqui nessa área das coleções e dos grupos, existe esse ícone aqui de pasta com mais, que é o ícone que você usa para fazer a criação de uma nova coleção. Clica aqui nesse, você vai fazer uma coleção nova. Ele vai abrir uma janelinha para você colocar um nome, você coloca o nome, clica em OK, aquela coleção está criada. É muito importante, eu acho que, assim, eu já usei o organizador de referência com a biblioteca toda numa coisa só, e tendo muitos projetos em andamento, estando envolvido na escrita de muitas coisas, organizar por biblioteca é essencial e facilita muito, principalmente na hora de incluir as citações, porque quando você vai incluir a citação, você pode ir direto naquela biblioteca. Então você consegue ver, poxa, esse artigo eu não alimentei, poxa, esse artigo está com algum erro de informação, ou senão não fica lá catando naquela lista de não sei quantos artigos. Acho que tem um print aqui. Ó, tá vendo? Esse é o print que eu fiz depois de ter aberto um dos anexos, né? Tá vendo que ele cria uma outra aba bem aqui? Acho que ficou bem pequenininho, mas ele cria uma outra aba aqui que você pode fechar depois sem problema nenhum e voltar para a aba anterior. Uma coisa legal aqui desse pedacinho também é que você pode fazer anotações. Você pode grifar, que nem a gente faz no Adobe, sabe? Você pode grifar, você pode escrever, você pode rabiscar e desenhar. Então, assim, é interessante também porque, e aí, novamente, mais do que uma ferramenta de citação, é uma ferramenta de organização e de leitura. Todas as suas anotações, todos os seus artigos anotados, todas as suas notas sobre o artigo vão estar num lugar só. Eu tenho um problema também que o Zotero resolveu muito, que é salvar o artigo várias vezes. Eu tenho o artigo salvo em várias pastas. Às vezes, um artigo, acontece muito com artigos de introdução. Um artigo que se encaixa para dois projetos, por exemplo, ele está salvo duas vezes, e aí isso vai acabando com o espaço do computador, né? Então, eu acho que essa parte é interessante também, porque você consegue organizar até o número de cópias que você faz do próprio trabalho. Sim, tem isso lá na. Eu ia falar disso lá na frente, já vou me adiantar. Quando você faz uma biblioteca, quando você faz uma coleção, um grupo, você pode fazer uma subcoleção daquele grupo. Por exemplo, eu tenho uma primeira coleção, vou voltar até aqui o slide. Eu tenho uma primeira coleção que é aqui, tese. Vamos supor que a minha tese tenha 2 capítulos. Se eu clicar aqui com o meu botãozinho direito, ele vai me deixar abrir uma subcoleção. E aí eu posso fazer, por exemplo, dentro da tese, meus artigos do capítulo 1, meus artigos do capítulo 2, meus artigos de metodologia, meus artigos de discussão, meus artigos de introdução. Então, dentro de cada coleção, dentro de cada grupo, você ainda consegue criar um subgrupo. É uma coisa interessante de falar também, da agora passando para a área do painel, que é a área dos detalhes. Todos aqueles campos, todos esses campos aqui que aparecem, eles podem ser editados manualmente. Então, assim, por algum motivo, o Zotero não deixou o nome da minha planta em itálico automaticamente. Você pode colocar lá o comando do itálico e aí você dá uma forçada para que ele faça isso. Na maioria das vezes, ele faz automaticamente. Só que se alguma coisa passar, você consegue alterar manualmente. Alguém te mandou um artigo e aí te mandou o DOI errado. Você consegue ir lá e anotar direitinho, botar o DOI certo. Ah, eu quero que esse ponto saia, eu quero que essa letra seja minúscula. Isso tudo você pode mudar manualmente. Então, instalamos o Zotero, abrimos o software e agora a gente precisa alimentar esse software com as referências que a gente tem, né? Então, existem várias maneiras de fazer isso. Uma delas vai ser a captura automática pelo navegador, que é através do Zotero Connector, que a gente estava falando, aquela extensão. Então, para quem estava com dúvida, talvez agora seja o momento de eu ficar também atenta aqui às perguntas que o pessoal pode ter, né? Essa, para mim, é a forma mais rápida de adicionar uma referência, né? Abrir o site lá do PubMed, abrir o Science Direct, vi um artigo, poxa, eu quero esse artigo na minha biblioteca, tese, capítulo 2. Então, o que você precisa fazer depois de baixar a extensão é ativar a extensão no seu navegador, e aí normalmente os navegadores têm uma aba de extensões, então é só ir lá e ativar a extensão do Zotero.
Na página do artigo, você vai clicar no ícone da extensão, vai escolher a coleção e vai clicar em feito. E aí tem um print aqui mostrando. Ó, esse aqui eu uso o Google Chrome, então para quem usa vai ficar um pouco mais fácil. Baixei a extensão, ativei a extensão no meu menu de extensões do Google Chrome. E aí, aqui do lado, eu deixo sempre essa extensão fixada para ficar mais fácil de encontrar e para eu estar sempre com ela disponível. Porque às vezes você está lendo de bobeira e acha um artigo interessante para colocar, né, no seu trabalho. Então, eu deixo sempre essa extensão fixada para conseguir usar com mais facilidade. E é essa aqui a carinha dela. Tá vendo? Uma folhinha branca com a pontinha dobrada. Então, estou na página do artigo, cliquei nesse ícone da extensão, ele vai abrir essa caixinha que está aqui embaixo. E aí ele me mostra onde eu estou salvando, e aí eu posso mudar. Posso abrir essa gaveta aqui e mudar a coleção que eu estou usando. Aqui, nesse caso, por exemplo, eu estaria salvando esse artigo na minha pasta que se chama Artigo Review. Aqui embaixo, ele me dá o título da referência. PubMed Entry quer dizer que ele está tirando todos os dados do PubMed, DOI, capítulo, todas essas coisas, volume. E ele ainda está me dizendo aqui que ele conseguiu extrair o PDF. E aí, escolhi, Enter, tá tudo certo. Automaticamente essa referência vai lá pro meu Zotero. Uma coisa muito importante daqui para frente, para inserção de referência, para inserção de. Não, Bia, pode ser o Z também. O Z aparece aqui, o Z aparece no Google Drive. Só tem que tomar cuidado que se você estiver abrindo no Google Drive, e aí ele vai abrir no Google Docs, por exemplo, se você clicar no Z, ele vai abrir o menu do Zotero. Achou? Ah, testou. Funcionou. E aí essa referência ela vai direto lá para sua pasta que você salvou, para a coleção que você salvou. Você pode seguir sua leitura sem se preocupar. E aí o que eu estava falando antes, que é daqui para frente, tanto para inserir as citações, tanto para colocar, para alimentar o Zotero, ele precisa estar aberto. É muito importante que enquanto você esteja trabalhando, o software esteja aberto. O bom disso é que assim, caramba, esqueci o Zotero aberto. Ele não vai deixar você fazer nada. Ele automaticamente vai abrir uma janela dizendo: o seu Zotero não está aberto. Abre aí para a gente começar a trabalhar. E aí você vai lembrar. Então é muito difícil não conseguir trabalhar por conta disso. Porque ele mesmo já sinaliza que o Zotero não está aberto. Outra maneira é importar os arquivos PDF. Eu considero que eu comecei a usar o Zotero muito tarde. Então eu tinha muitas pastas de PDFs no computador perdidas. E aí, para não ficar lá, copia dói, ou abre, ou se eu, por exemplo, usando o Zotero Connector, abre o link, salva, abre o link, salva. Eu também posso alimentar a minha lista de referências com. Tem que ser de livre acesso, a não ser que você esteja pelo. Henrique perguntou se para salvar direto do navegador o artigo tem que ser de livre acesso. Sim. E se não for um artigo de livre acesso, e foram daqueles artigos que você consegue acessar, por exemplo, quando a gente está aqui na rede da UFRJ, ou pelo acesso CAF, ou pelo acesso da UFRJ em algum determinado site, você vai conseguir como se ele fosse de livre acesso, tá? Mas esse artigo ele precisa ser de livre acesso. Se não for um artigo open, você não vai conseguir salvar da mesma maneira que você não conseguiria baixá-lo. Então, Mari, voltando para importar os PDFs. Então, eu tinha muitas pastas com PDFs e essa é a maneira como você pode alimentar o Zotero também. Você vai pegar esse PDF da sua pastinha, ou todos eles, arrastar direto para aquela área central do Zotero, que é a área de itens. Com o botão direito, você clica em cima do seu artigo e vai selecionar a opção Obter metadados para o PDF. O que que ele vai fazer? Extrair todas as informações, título, autor, ano, e vai colocar lá no seu painel de detalhe. Né? Essa é uma ferramenta muito útil quando você tem, como eu disse, várias pastas de PDFs que vão ser encaminhadas para o Zotero depois. Normalmente, quando você arrasta o PDF, ele faz a busca automática também. Você arrasta o PDF para a área central e ele automaticamente já substitui com os dados para você. Se ele não fizer isso,
Essa é uma, essa é uma polêmica, uma polêmica. A gente pode tratar disso daqui a pouco só para não perder aqui o. Mas assim, se o artigo estiver baixado, se ele tiver no seu computador como um PDF, você pode fazer isso e importar o PDF. Então, assim, o artigo ele você precisa ter acesso à referência. Se essa referência for uma referência paga e ele não conseguir extrair o dado por conta disso, que é uma das formas de se publicar, né? Você escolhe publicar por subscrição ou você escolhe publicar Open Access, então, se você tiver acesso ao artigo, você consegue incluí-lo na biblioteca. A máxima é essa, né? Deixa eu mostrar o print para vocês de como funciona a inclusão pelo PDF. Então, tá aqui. Você pega o PDF lá na sua pasta, arrasta ele aqui para essa área central, clicou com o lado direito, ele já vai te dar a opção de obter os metadados. Então, é só clicar e ele vai fazer isso automaticamente. Dá uma conferida para ver se está tudo certo e vida que segue já pode fazer o próximo. E aí, lembrando sempre, né, de colocar na coleção correta, se não quiser colocar em coleção, não precisa, mas você pode também ir arrastando, que nem a gente faz com documento no explorador no explorador do computador mesmo. Você copia todo mundo e arrasta e consegue organizar entre as bibliotecas. E existe a adição manual também. A adição manual é muito útil para documentos que são físicos, por exemplo, ou artigos que não têm DOI, ou documentos que não estão disponíveis online, né, de maneira geral. Então, lá no menu superior, aquela barra grandona lá superior, a gente vai clicar nesse ícone aqui, que é o ícone do documento com esse sinal de mais. E aí, adicionar novo item, e aí ele automaticamente vai abrir uma lista de tipos de item. Então, a gente tem capítulo de livro, site, patente, tudo isso a gente pode adicionar por aqui. E aí, depois que você seleciona o tipo de item que você tem, é só ir preenchendo as informações. Nome dos autores, volume, título da publicação. Se quiser botar o resumo, pode colocar. Então, assim, é importante que você coloque, obviamente, todos os dados que são obrigatórios no estilo de citação que você está utilizando, né? Mas é uma maneira também de adicionar as referências. É uma maneira mais trabalhosa e não é bom a gente ficar mesclando o automatizado com o que não está automatizado, mas algumas vezes não tem como fugir. A gente vai precisar fazer, por exemplo, às vezes um livro que é muito antigo, não tem disponível online. Exatamente. Dissertação, tese, quando não está disponível online também o PDF, a gente consegue fazer a adição manual. Então, assim, nenhuma referência fica de fora. Não vai ter nada que você não vai conseguir incluir. Inclusive, essa lista de tipos de itens é uma lista muito longa. Tem muita coisa. Tem relatório, tem case report, podcast, exatamente. Tudo tem, tudo tem. Então, assim, não vai ficar nenhuma referência de fora. Notícia não vai ficar de fora, site não vai ficar de fora, programa não vai ficar de fora. Né, para o pessoal que trabalha em computacional e precisa fazer referência de programa, nada disso vai ficar de fora. E aqui está o 3 novo, mas é o 4, que é a menina dos meus olhos, a adição pelo DOI. A adição pelo DOI. Quando, por algum motivo, não dá certo a adição direto pelo site, né? Às vezes é um site que não tem uma comunicação boa com o Zotero. Então, você tendo o DOI, tá tudo certo. Tem essa varinha mágica aqui lá no menu principal, do lado do nosso documento, criar, tem uma varinha mágica, e aí você vai adicionar o DOI aqui, você vai copiar e colar o DOI aqui, vai dar um Enter, e o seu artigo vai aparecer lá com todas as informações que você precisa. Uma maravilha. Uma maravilha. Então, dica de ouro, quando estiverem fazendo trabalho com alguém, estiverem fazendo um trabalho a muitas mãos, coloquem o DOI das referências para facilitar que as pessoas consigam fazer essas buscas depois. Então, essa aqui é uma maneira muito rápida, é só conferir as informações, fazer essa adição e rapidinho você consegue alimentar toda a biblioteca do Zotero. A maior parte das pessoas costuma usar dessa maneira mesmo, né? É realmente muito rápido. E o DOI não tem erro, né? O DOI é o identificador do artigo por um motivo. Vamos lá de novo na nossa linha do tempo. Baixamos o Zotero, abrimos o software, criamos as nossas coleções, alimentamos com as nossas referências e agora a gente pode organizar essas referências. Então a gente vai voltar a falar um pouco das coleções aqui, né? Então, para criar as coleções e as subcoleções, como o Henrique bem colocou ali, a gente até fala um pouco,
você tem duas opções. Aquela pasta com sinal de mais que a gente viu, que fica ali bem no canto superior esquerdo, ali na área das coleções, ou clicar com o botão direito em Minha Biblioteca e clicar em Nova Coleção. Ele vai abrir a mesma janela, vai deixar você nomear essa coleção certinha, e você coloca o nome que você quiser, identifica da maneira que você quiser, dá o OK e ela vai ficar lá, né? Lembrando que a gente consegue sempre criar as subcoleções. É só clicar com o botão direito na própria coleção e ele vai deixar você criar uma coleção, uma subcoleção daquela sua primeira coleção, né? E aí é isso que esse print está mostrando, tá vendo? Aqui eu tenho uma coleção que se chama Artigo Moluscicida. E aí eu cliquei com o botão direito em cima dela e ele abre essa opção aqui que é nova subcoleção, né? Aqui a gente tem também como exportar essa subcoleção, tem como remover, assim, a gente pode editar da maneira que for mais confortável. Como é a outra maneira que a gente organiza os artigos dentro do Zotero, né? Utilizando as tags. E aí eu não lembro quem foi, acho que foi o Henrique, disse que também não sabia que tinha como fazer essas tags. As tags são muito úteis nas buscas. A busca do Zotero é uma busca poderosíssima. Então, assim, se você colocar lá o nome do autor, ele vai te trazer todos os artigos daquele autor. Mas se você se organizar a ponto de colocar os seus artigos nesse sistema de tags, todos os artigos que falam de flavonoide, todos os artigos que falam de flavonoide e de 3CL-Pro, por exemplo, lembrando do nosso artigo Trem da Alegria 300 referências, seria uma maneira muito interessante de organizar esses artigos para ler, para fazer as correções que os referis pediram depois, porque você consegue localizar onde as coisas estão. Né? Então, lá no nosso painel de detalhes, onde você consegue, né, fazer a inserção das tags. No painel de detalhes, você vai lá na lista de itens, você seleciona o seu artigo. No painel de detalhes, você vai rolar a tela até o final. E aí, lá no final, tem essa imagem que está aqui no print. Tá vendo? Esse não tinha nenhuma nota, estava na biblioteca e tudo mais, mas não tinha nenhuma etiqueta, né? Que são as tags. Então, é só clicar no mais e você vai adicionar a tag desse artigo. Salvar, pressionar Enter e salvar, e aí automaticamente vai ficar depois na busca disponível para que você use essa tag. O mesmo acontece com as notas, que também é uma outra maneira de organizar as referências, não organizar em grupo, mas assim, organizar mais em termos de leitura. Por que que aquele artigo é importante? Por que que eu salvei aquele artigo? Às vezes é um artigo nada a ver, mas tinha uma informação muito importante, aí você esqueceu. Sim, então você coloca lá uma nota. Poxa, esse artigo fala do dado tal, tal e tal na página X. Então, lá esse mesmo local onde você coloca as tags, tem essa partezinha para você adicionar umas notas. E as notas são livres. Você clica no mais e vai adicionar o texto que você quiser e vai ficar disponível para você lá depois no seu painel de detalhe aquela nota. E aí são comentários pessoais mesmo, né? Então você pode escrever o que você quiser. Nossa, artigo lindo, meu Deus, maravilhoso, melhor dado do mundo. Ou se não, podre, achei péssimo. Você pode dar um comentário pessoal, assim, você pode escrever o que você quiser, porque vai ficar lá para você se organizar na sua leitura. E aproveitando que a gente está falando disso, né, dessas maneiras de se organizar, vamos falar um pouco também da ferramenta de busca do Zotero. Né? Ela está localizada lá na barra principal. Mari. Para criar as coleções, a varinha mágica do DOI. Ela fica aqui, ó. Todos os campos e etiquetas pertinho da lupa. Né? Então, se a gente fizer uma busca aqui. Não, tudo bem, eu vi aqui eu vi aqui o chat. Se a gente fizer uma busca geral, assim, a gente consegue fazer tanto buscas gerais quanto buscas específicas, né? Então, por exemplo, aqui na lupinha está marcado todos os campos e etiquetas. Então, se eu colocar qualquer palavra aqui, ele vai buscar em tudo. Ele vai buscar nas minhas tags, ele vai buscar nos meus campos do artigo, né? No autor, no título, no ano, tudo. Existe uma maneira de selecionar o que eu quero buscar? Sim. Clicando nessa lupa, ela deixa você fazer algumas seleções pré-definidas pelo software. Paty, se acontecer alguma coisa e você não conseguir olhar aí, você me fala. Não, Tá, se tá aparecendo, tá tudo certo. Ela tá aqui, eu tô só escutando o barulhinho do clique. Né? Então, quando você desce essa gaveta, tem lá algumas opções pré-definidas. E existe lá nessa lupinha também a possibilidade de fazer uma busca avançada. E aí, na busca avançada, é o momento de brilhar. Dá para fazer tudo. Parece até uma busca de levantamento bibliográfico.
Você pode usar os operadores, você pode escolher quais os campos você vai usar, você pode salvar essa pesquisa para ser um, um layout já de pesquisa pré-definido para você fazer ali para o seu trabalho. E você vai adicionando item. Eu quero buscar 3 palavras, eu posso fazer uma busca conjunta das 3 palavras. Eu quero buscar flavonoide, eu quero buscar 3CL Pro, e eu quero buscar, sei lá, in vitro, e eu só quero que busque no título. Então, você consegue deixar tudo certinho aqui, tudo amarrado aqui na busca. Você consegue selecionar todos esses itens, selecionar os campos, e de novo, os operadores e adicionar os itens para fazer uma pesquisa específica na sua biblioteca. Então, assim, essa é uma ferramenta muito boa, e aí é uma ferramenta que funciona muito bem quando ela está utilizada junto com as tags, por exemplo. E aí agora vamos falar do que teoricamente seria o mais importante, né? Que é incluir as citações nos editores de texto. E aí, quando eu estou dizendo editores de texto, o Zotero ele possui comunicação sem falhas com o Word, o Google Docs e com o LibreOffice também. Então, a gente consegue usar nesses 3. Não sei qual é a maioria dos que vocês usam, então, assim, nunca usei com o LibreOffice, já usei no Google Docs, já usei no... E uso no Word majoritariamente, então, se alguém já usou no LibreOffice e tiver alguma experiência legal para compartilhar, vai ser interessante, né? Mas então, agora a gente vai fazer a inserção das nossas citações. Nossa biblioteca está organizada, os nossos artigos estão todos lá na biblioteca, né, nas bibliotecas separadinhos. Então, o que a gente precisa fazer agora é, para inserir as nossas citações, conectar o Zotero ao meu editor de texto. Para fazer isso, no Google Docs e no Word, o plugin ele é instalado automaticamente. Então, aqui tem 2 prints. O primeiro no documento em branco no Word, e aí ele automaticamente, depois que eu instalo o Zotero, ele já fica com essa aba do Zotero aqui, pronta para ser usada. E aí, quando você clica nela, ela tem esses menus aqui, que são os mesmos menus que aparecem quando você desce essa caixinha aqui no Google Docs, que é a mesma coisa, plugin adicionado automaticamente. E aí, o que que a gente tem aqui, então, né? Mostrando o Word, mas os nomes são os mesmos lá no Google Docs, tá, gente? Então, esse primeiro aqui, de Add e Edit, ele insere e edita a citação. O segundo, ele vai inserir a lista de bibliografia. Esse refresh, ele atualiza o documento. Tem a possibilidade de você adicionar uma nota aqui também, que é o que está anterior a esse refresh. E onde você altera os estilos de citação e faz as demais configurações da sua lista de referências é aqui no Document Preferences. Então, são só esses menus que tem, tudo muito simples de usar. Cada um faz exatamente o que está escrito aí. De novo, porque isso é muito importante. Para que todos os plugins funcionem corretamente, o Zotero Desktop tem que estar aberto. Se ele não tiver, ele vai abrir uma janelinha dizendo que não está aberto, você não vai conseguir inserir a citação, e aí você vai lembrar de abrir. Então, também não tem problema, mas toda vez que for usar o Zotero para fazer alguma inserção de referência, já deixa ele aberto lá. E aí, para inserir a citação nos nossos editores de texto, né? Primeiro a gente precisa selecionar o local do texto que ela vai ser inserida. Então, com o cursor mesmo, você vai selecionar o lugar onde ela vai ser inserida. Você vai clicar na aba do Zotero no seu editor de texto e vai clicar para editar, para adicionar e editar essa citação. E aí existem algumas maneiras, eu vou mostrar uma delas para vocês, né? Lá no Zotero Desktop, você vai selecionar o artigo que você quer inserir. Então, você vai lá no Zotero Desktop e vai clicar no artigo que você quer inserir. Quando você fizer isso e abrir essa aba de Add e Edit, ele vai mostrar para você que tem um artigo selecionado. Consegue ver que aqui embaixo ele chama de itens selecionados? Ele vai mostrar para você que esse item está selecionado. Dessa maneira, você tem certeza que você está adicionando o artigo que você quer. Então, você vai clicar aqui 2 vezes. Essa citação vai abrir aqui nessa aba vermelha para você. Você vai dar Enter e fim. Essa citação vai estar adicionada. Uma maneira diferente de fazer isso, principalmente por citações múltiplas, quando eu tenho várias citações numa frase, e para conseguir observar melhor também o que eu estou fazendo de citação, essa é uma maneira mais simples, é uma maneira rápida de citar o artigo, né? E você também pode digitar aqui, você pode digitar o título, você pode digitar o autor e o ano, e ele vai abrir o artigo.
O problema disso é que às vezes a gente tem 2024, A, B e C, ou artigos com os nomes muito parecidos. Então, para não ficar uma busca cansativa e aumentar sua chance de erro, selecionar ajuda, mas se você clicar nessa gavetinha aqui do lado do Z, também tem uma ferramenta que vai ajudar bastante. Quando você clica aqui nessa gavetinha, ele abre essas duas opções que estão aqui do lado. E aí, se a gente clicar na visão clássica, ele vai abrir essa outra janela de modo de citação. E aqui também é o seu momento de brilhar, pois você vai ver todas as suas coleções, você vai ver todos os seus itens completamente. Então, aqui, eu não tenho dúvida também do que eu estou citando. Se eu quero fazer uma citação rápida e eu consigo lembrar o nome do artigo, por exemplo, tem um artigo, por exemplo, o artigo do Lumit que a gente usa aqui no grupo, que ele é Alves 2021. E eu reconheço ele pelo título. Então, assim, essa aqui eu estou falando do Lumit, Alves 2021, eu seleciono lá, porque quando você escreve o artigo naquela tarjinha vermelha, ele abre uma lista. E aí você clica 2 vezes, ele vai apresentar a citação para você, enter, e a citação está incluída. Mas nessa situação aqui, você consegue verificar com mais calma, você consegue fazer citação múltipla, você consegue omitir o autor quando você precisa citar só o ano, por exemplo. Então, você consegue, para um livro, você consegue adicionar a página, que é isso que está marcado aqui na imagem. E você consegue fazer citações múltiplas. Se você clicar aqui nesse fontes múltiplas, o print seguinte, ele vai abrir para você essa janelinha adicional aqui. E aí você vai clicando no artigo e passando ele para cá, nessa setinha. E aí aqui você também consegue mudar a ordem, tá vendo? Seta para cima, seta para baixo. E você consegue retirar, que é a seta no sentido contrário da caixa. Então você vai abrir as suas coleções. Às vezes você está trabalhando com duas coleções diferentes. Então você abre uma coleção, seleciona um artigo, adiciona. E ainda tem a possibilidade de você observar como essa citação tá. Se você clicar aqui em mostrar editor, ele vai abrir essa outra janela. E aí ele mostra para você como a citação vai ficar. Nesse caso aqui, o que está de exemplo é uma citação numérica. Então, tem 2 artigos, ele está me mostrando que vai ficar 1,2 lá na minha citação no Word, né? Depois disso tudo, eu clico em OK e a minha citação está inserida. Então, essas são as maneiras que a gente tem de adicionar uma citação no editor de texto. Para o Google Docs é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que ele vai abrir em formato de gavetinha e não em formato de menu lá na barra principal, mas os nomes dos menus são todos iguais. E as telas, quem abre é o Zotero. Então, a tela também vai ser a mesma tela que estava nesses prints aqui que eu mostrei para vocês antes, né? Então, depois que a gente adicionou a citação, a gente escolhe o estilo dela, né? As revistas hoje, elas indicam muito que se use um organizador de referências. Então, as revistas, elas têm os seus modelos próprios de citação, né? E a gente consegue fazer isso de maneira automatizada pelo Zotero também, que é o que eles chamam de alteração de estilo em um clique, né? Então, onde a gente vê isso? Lá no nosso Document Preferences, no menu do Zotero no editor de texto. Então, é só clicar ali, e aí ele vai abrir essa tela aqui. Aqui nessa tela já existem algumas opções de estilos de citação. E aí reparem que os estilos de citação, tirando esses que são Vancouver, APA e outros, eles têm. O Zotero também organiza pelo nome das revistas. Então, consegue observar ali na lista? Molecules, a Nature, a Virology, a Pharmaceuticals, então, Phytochemistry Reviews. Então, tem muitas revistas aqui já nessa lista que você pode selecionar e automaticamente ele já vai montar as suas citações no estilo, tanto de citação quanto de lista, no final, no modelo que a revista preconiza. Mariana, o que é que eu faço se a minha revista não estiver aqui nessa lista? Você vai clicar em gerenciar estilos, e aí ele vai abrir esta tela aqui. Aqui também já tem algumas outras opções, mas se você clicar em obter estilos adicionais, ele vai abrir essa tela aqui, que é o nosso terceiro momento de brilhar. Aqui nessa tela, você vai adicionar o nome da sua revista e vai clicar para ele fazer a busca. Vou esperar a Patrícia fazer a dela para ver se a revista aparece ou não. Apareceu? Que bom. Sigo invicta na minha missão de não ter passado
Por isso, é claro, se a gente colocar uma revista que seja uma revista brasileira, por exemplo, pode ser que a gente tenha dificuldade. Né, assim, uma revista, as revistas locais podem ser que a gente tenha um pouco mais de dificuldade. E aí eu não digo só brasileira também, né? Pode ser local de algum outro país, uma revista mais local e não tem. Tem certeza? Porque eu já fiz e apareceu. É uma revista muito grande. Mas enfim, depois a gente pode olhar com calma também. Depois que você depois que você seleciona, porque quando você faz a busca, ela vai aparecer aqui embaixo na sua lista de resultados. Se você descansar o mouse, o cursor em cima da revista, ele vai abrir essa telinha que está aqui do lado, que vai mostrar para você como que é a citação. Eu acho isso uma ferramenta muito interessante, porque aí você pode ir lá naquele Guide for Authors da revista e verificar se a citação ela está de fato de acordo com o que a revista preconiza. Ah, o ano tem que ser em negrito. Tá desse jeito aqui? Então eu posso confiar, né? Software é igual. Eu costumo dizer que software é a mesma coisa para todos, né? Para estatística, para software de organização de referência. Você sempre vai ter um resultado. Conferir é uma parte muito importante também. A automação é ótima, mas conferir também é uma parte importante do trabalho. Então, essas pequenas conferências em algumas etapas, elas são importantes para que depois a gente tenha uma lista homogênea, né? Então, é isso. Você vai selecionar a sua revista, retornar para a janela de preferência e ela vai aparecer lá para você na lista. Você vai selecionar e dar o OK, né? Então, depois que. Uma coisa importante também é que quando a primeira vez que vocês usam o Zotero, quando vocês, a primeira vez que vocês abrirem o software, pode ser, e que vocês inserirem uma citação, pode ser que essa seja a primeira tela que ele abra. Para perguntar qual é. Você está inserindo uma citação aqui, mas qual é o estilo de citação que você quer, já que você nunca usou isso aqui antes? Então, você pode selecionar lá uma provisória, por exemplo, e aí depois ir mudando de acordo com o que você vai fazendo em relação aos papers e aos documentos também, né? As teses e as dissertações. Depois disso, depois que as suas referências estão todas inseridas no texto, aí você vai seguindo o mesmo modelo para todo o texto. Ah, eu quero adicionar uma citação aqui, eu quero adicionar uma citação ali. Vai clicando e vai adicionando a citação dessa maneira. Depois, para fazer a lista das citações, a gente volta para o menu geral e vai clicar em adicionar e editar bibliografia, né? Pontos importantes aqui. Quando você clica, ele vai dar já o seu cursor com aquele loading e vai fazer a lista para você. Uma coisa importante, do mesmo jeito que a gente localiza a citação, é importante localizar a lista de referência, porque se você clicar aleatoriamente, ele vai inserir no meio do seu texto uma lista com 300 referências. Então, vai lá no seu último item, referências bibliográficas, clica lá e adiciona a sua lista. Né? Só umas coisas assim, para uns detalhes para lembrar, mas que na hora dá um susto, e aí você acha que perdeu tudo porque entrou do nada no meio do seu texto uma lista de 300 referências. Né? Alguns pontos importantes. Toda vez que uma citação for alterada, e aí, ordem, composição, qualquer alteração, toda vez que ela for alterada, é importante checar se as mudanças foram incorporadas na lista total. E aí é para isso que esse botão refresh aqui serve. Fiz uma alteração no decorrer do texto, refresh para ele atualizar o documento com a alteração que você fez e incorporar essa alteração na lista. Ah, mudei uma referência de ordem e a minha referência tem modelo numerado. Então, eu vou dar o refresh para que ele atualize essa lista para mim, né? E além disso, a lista ela também pode ser editada de maneira livre no próprio editor de texto. Ah, eu quero colocar justificado. Ah, eu quero dar um espaçamento duplo. Isso também pode ser feito no próprio editor de texto e depois você salva o documento e vai ficar salva a sua lista já editada. Eu vou separar um tempinho aqui para compartilhar com vocês essas coisas. Assim, acho que algumas pessoas já acabaram fazendo junto, né? Mas eu vou interromper aqui essa apresentação para mostrar para vocês a interface do Zotero. Ih, eu não sei sair daqui. Aqui, enorme aqui na minha frente. Eu vou abrir aqui o meu Zotero e vou compartilhar com vocês novamente. Não me julguem pelo meu Zotero bagunçado. Falei tanto de organização. Minha biblioteca no Zotero. Vamos ver se vai aparecer aqui.
Apareceu? Apareceu, né? Então, essa aqui é a minha biblioteca atual. E aí, essas aqui são algumas das tags que eu tenho. Elas ficam localizadas aqui embaixo, vocês conseguem ver? Esqueci, né? Aqui estão todas as minhas coleções atuais. Aqui é a nossa área central dos itens. E quando você seleciona um artigo, ele vem para cá, para nossa tela de detalhe. E tá vendo? Todos os detalhes estão aqui. Idioma, DOI, ISSN da revista. Se esse artigo estiver disponível online no site, ele bota o site aqui. Tem o botãozinho para você ir direto para o site. Tá vendo que quando eu clico, ele já abre automaticamente a edição para todos os campos? O resumo do artigo, o anexo dele. E esse daqui não está tagueado, mas ele está aqui nessa minha coleção, né? Então, basicamente, essa é a interface que a gente lida sempre. Tudo aqui pode ser alterado, né, de tamanho. A gente pode olhar a biblioteca inteira, a gente pode olhar por coleção, né? Aqui está aquela ferramenta de incluir o DOI. Aqui, aquela lista grandona de tipos de item para serem adicionados manualmente. Aqui o ícone para criação de novas coleções. E aqui está a busca e filtro das tags. Tá vendo? Fica uma busca aqui só focada nas tags, caso você não queira usar a busca principal, que é essa daqui. E aí, aqui na lupinha que a gente tinha falado, tem aqui uns campos pré-definidos, né? E tem o campo de pesquisa avançada, que a gente abre também ali naquela lupa. Então, é uma interface bem tranquila, é uma interface muito tranquila de ser utilizada. Não é um software difícil de utilizar. Tem muitos tutoriais pela internet. O próprio site do Zotero tem muitos tutoriais também, né? E então, assim, é fácil de conseguir informações sobre o Zotero também. E aí, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas que eu acho importante de falar para vocês hoje também, é que o Zotero, ele consegue se comunicar intereditor de texto. Então, se eu estiver fazendo um documento no Word, eu posso salvar esse documento com as extensões do Zotero e passar para o Google Docs e continuar editando as citações. Mas isso não é feito de maneira automática. Eu não posso salvar e fazer o upload no meu Drive. Existe aqui no Zotero uma ferramenta para fazer o switch de editores de texto, para fazer a troca de editores de texto. Isso não é a melhor situação. Embora ele faça isso, essa não é a melhor situação. Porque essa ida e vinda pode fazer você perder o link das citações. E aí, uma coisa é perder um link de citação num artigo que tem 25 referências. Outra coisa é perder o link num artigo que tem 300. Então, assim, se é um arquivo, isso é a minha humilde dica de hoje. Se é um arquivo que está no Google Drive e todo mundo vai mexer, Google Drive desde o começo. Que aí o link do Zotero tá lá, todo mundo adiciona o Zotero no computador, fica lindo, maravilhoso, mexe no computador do laboratório e nada se perde. Porque nessa ida e vinda, o arquivo pode desconfigurar, pode corromper, e você tem que refazer o trabalho. Não é um trabalho do zero, porque essa biblioteca já vai estar pronta, mas pode acontecer. No caso, desse artigo, tinha eu e um autor. Cada um tem um Zotero no seu login. Vai adicionar para qual? Se cada um adicionar um link. O Zotero, quando você faz a biblioteca colaborativa, a pessoa que criou aquela biblioteca, ela libera o acesso. Então, vai ficar salvo na nuvem para todo mundo ver. Quando eu adiciono uma citação no documento, ele vai adicionar fazendo o link com o Zotero, independente do login. Então, quando você abrir no seu computador, que também tem o Zotero, aquela citação vai estar linkada lá. Ele não associa a conta, ele associa ao software no computador. Então, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui com a minha apresentação, porque tem uma outra coisa que eu queria. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, claro, mas
eu quero voltar com a apresentação para mostrar uma última coisinha para vocês, que é isso aqui, que é a nossa opção, que é o nosso slidezinho de boas práticas, né, que a gente estava falando antes. Sempre é interessante revisar a bibliografia no final, para ver se os nossos. Pode empurrar um pouquinho para lá, que eu acho que não vai chegar, para ver se os nossos dados estão completos, se está de acordo com o que a revista fala. Então é sempre bom dar uma olhada no final e não confiar apenas que o software fez tudo certo, né? Manter o Zotero sempre atualizado, principalmente quando a gente está usando grupos colaborativos, para que os documentos não se corrompam. E manter as bibliotecas organizadas. Acho que são as boas práticas do Zotero para gente. Nesse QR Code tem o material de apoio para esse seminário. Vocês podem tirar as dúvidas agora, mas de qualquer forma eu estou disponível também por e-mail. Eu tenho usado o Zotero faz um tempinho, então o que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo. De novo, eu queria agradecer a todo mundo que participou. Espero que tenha sido útil de alguma maneira. E é isso, gente. Muito obrigada. Me diga o que vocês acharam. Se vocês quiserem passar um tempo aí. Me diga o que vocês acharam, se é uma ferramenta que vale a pena, se é útil. Amiga, são maravilhas. Salvará vidas, né? É muito. Eu não sabia dessa etiqueta. Da Eu etiqueta? não usava, não. É muito. Ah, não, muito obrigada, mas não boa prova. É muito. É muito útil. Sim, é muito útil. Gostaria de dizer que não, mas é muito útil. E o primeiro artigo que abre exatamente o que eu tô falando do Lutz Alves. Alves 2000. Eu acho que vou migrar do Mendeley para aqui. Ah. Mendeley. Estão dando muitos problemas no seu espaço. Aí, viu? Vou migrar para lá. Já vem sim, então. Evelyn, linda! Oi, Evelyn, que bom que você gostou. Nesse material de apoio, eu deixei para vocês um vídeo é de uma professora que é como se fosse uma videoaula de como usar o Zotero. Então, tem a revisão de algumas coisas que a gente falou aqui. Tem também o link para baixar esses slides. E tem o site, né, do Zotero direto. O Henrique. Tem que se organizar, Henrique. Vai facilitar muito sua vida. Bia, eu acho que a gente pode parar a gravação para não ficar muito grande, né? Pra já